Pessoal, hoje o tema da nossa live é o seguinte, ó. Cliente só quer preço baixo, não valoriza o meu serviço. Tá bom? Então, cliente só quer preço baixo e não valoriza o nosso serviço, tá bom? Então, esse é o tema de hoje. E é isso que a gente vai aprender, vai trocar ideia. Lembrando, pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem falar, coloca aí no chat, tá? Coloque no chat que a gente vai estar trocando ideias, porque eu tô aqui na minha oficina, mas vocês têm a realidade de vocês aí. E só pra gente ter uma ideia, só no começo aqui pra gente ter uma ideia. Quantos de vocês já trabalham com câmbio automático? Coloca no chat aqui, ó. Coloca eu trabalho com câmbio automático já, tá bom? Se você ainda não trabalha e quer aprender, fala assim, ó, eu quero aprender. Não trabalho com câmbio automático, eu quero aprender, beleza? Porque aí, dependendo disso, a gente vai e fala, por exemplo, tem alguém que quer aprender, que nunca trabalhou, então a gente vai falar aqui de um jeito que todos conseguem entender muito bem e a gente trocar essa ideia aí, tá? Então, o assunto hoje é esse, é sobre preço baixo. Top. Gomes quer aprender. Vai falando aí, pessoal, pra gente conhecer vocês, tá? Ô, Alex, não trabalho ainda, sou mecânico, pesada, motor e câmbio, mas quero carro pequeno para aprender. Top, você já é mecânico de linha pesada, né, Alex? Ótimo, ótimo. William, não trabalho, mas quero aprender. Robson, eu quero aprender. Vai colocando aí que eu já vou falando, tá? Pessoal, ó, é o seguinte. Vou vendo a colinha aqui para não me perder. Enquanto isso, vai colocando aí, tá? Então tá, esse assunto, pessoal, ele incomoda muita gente. Esse assunto aí de precificação, né? Como vocês sabem, tô vendo que tem muitos hoje aqui que é novo. Não lembro de ter visto muitos aqui nas lives anteriores, que hoje já está na segunda semana de live todos os dias, todas as noites fazendo live. Então, a gente sabe que na mecânica, todos aqui são mecânicos, né? Então, na mecânica, existe sim sempre existiu, sempre eu tenho 18 anos de mecânica, na mecânica, né? E, na verdade, até mais, se for contar também oficina de moto, que eu trabalhei com 13 anos de idade. Então, na mecânica sempre existiu essa questão de preço. E no câmbio automático, claro que também existe. Não adianta. Apesar de no câmbio automático ter poucas pessoas que sabem mexer com o câmbio automático, que domina mesmo o câmbio automático, né? Então, mesmo assim, existe sim aquela questão da prostituição do valor do serviço, aquela questão de você cobrar um valor, mas o colega lá cobra um outro valor bem mais barato, né? Mas eu vou mostrar para você, até o final dessa live, como que você se blinda disso aí, como que você se previne dessa questão aí de o colega atrapalhar o seu preço, entendeu? Cobrar muito mais barato. Então é isso. E aí, existe muito isso no nosso meio, né? Mas o cliente só quer preço baixo, não valoriza meu serviço, sabe? Então, você já ouviu isso na oficina? E aí, pessoal, vai falando aí, bora conversando, tá? Você já ouviu essa frase assim, que o cliente só quer preço baixo? Então, só que eu vou provar para você que a questão não é o cliente, tá? Ó, tudo que eu falar aqui, pessoal, vai estar sim relacionado com o câmbio automático, tá? Quem não percebeu, assim, ao longo desses dias de live, a gente tá falando toda uma base aqui para você trabalhar com câmbio automático. E todos sabem que trabalhar com câmbio automático é uma área muito, muito lucrativa, entendeu? Porque tem poucos que mexem e tem muita demanda. A gente falou em outras lives a questão da demanda, tanto de carro automático que tem na sua cidade, nas suas ruas aí, que começa a observar. Parece que eu mesmo, não sei se é, né? Eu só vejo carro automático na rua. Então é isso, e tem poucos que mexem, sabe?
E aí, é isso que eu estou ensinando você. Princípios aqui para a gente dominar o câmbio automático, tá? E aí, esse problema aí de cliente que desvaloriza o trabalho dos mecânicos, na verdade, falando aqui do câmbio automático, que hoje eu só trabalho com câmbio automático, né? Principalmente no câmbio automático, a questão de preço é questão de posicionamento. Como que você se posiciona como referência de câmbio automático, entendeu? Porque, assim, cliente não quer pagar o seu preço, tem várias questões, mas como que você se posiciona? Você mostra confiança para o cliente, entendeu? Porque o que faz a gente cobrar bem e o cliente pagar, eu até fiz vídeos sobre isso, o que faz isso é você parecer profissional, entendeu? Não basta ser profissional. Ser profissional, acredito que todos vocês são, sabe? Por quê? Porque vocês são honestos, vocês não pegam um serviço com responsabilidade, resolve, tá? Mas além de ser profissional, você tem que parecer profissional. Como que parece profissional? Tô falando aqui minha opinião. Se alguém discordar, pode falar aí, tá? Como que eu só trabalho com câmbio automático, referência aqui na cidade e na região, e como que eu me posiciono? Olha, eu me posiciono o seguinte: eu tenho procedimentos para trabalhar. Tudo tem procedimento. O carro chegou aqui para resolver um problema no câmbio automático, eu simplesmente falo, existe um procedimento inicial aqui. Eu nem sei o que é o problema do carro, sabe? Aí o cliente vai falar, mas o que você acha que é? Eu falo, eu não sei. Aí, mas quanto você acha que vai ficar? Fala, infelizmente eu também não sei. Eu só vou saber disso a partir do momento que eu terminar o procedimento de diagnóstico. Aí a gente vai com outro procedimento que é precificar, porque agora eu já sei do problema. Depois que eu fiz o diagnóstico, eu já sei do problema. Então agora eu vou precificar e eu vou falar, daqui tantos dias está pronto, certo? Posso fazer? É isso, sabe? Então, existem procedimentos para tudo. E é assim que a gente parece profissional. Claro que, igual eu falei, a gente não basta ser profissional, tem que parecer. Então, quando o cliente ele fala, cara, eu levei o cliente pensando, eu levei meu carro pro outro fulano lá da outra oficina, ele nem olhou pro câmbio do meu carro, ele já falou que eu tinha que trocar o câmbio e já falou que eu tinha que gastar 15 mil reais no meu câmbio. Mas esse cara aqui, ele tá parecendo profissional. Porque ele tá falando desse negócio de diagnóstico aí, de um passo a passo, um método e tal. Então, e outra, ele não chutou. Porque é o seguinte, no câmbio automático, pessoal, não adianta você chutar. Não adianta você falar, eu acho... Tipo assim, não adianta você falar assim, semana passada chegou um outro carro igualzinho esse seu, que estava dando esse mesmo tranco. Era o conversor de torque. Então não adianta, no câmbio automático não adianta você falar isso para o cliente. E é isso, experiência minha. Eu faço isso todos os dias na oficina, todos os dias. O cliente chega porque ele está preocupado com duas coisas. Ele está preocupado com o problema dele, do carro dele, e está preocupado com o bolso dele. Essas duas coisas. Na verdade tem outras preocupações também, tá? Ele está preocupado se ele trouxe na oficina certa, enfim. Mas essa questão, se vai resolver o problema dele, e por isso que ele fica perguntando tanto, mas será que é isso? Será que é aquilo? Eu vi na internet que é não sei o que. Eu falo, olha, não consigo te falar. Agora, fiz diagnóstico, aí eu consigo te falar. Beleza? Porque, para quem não está acompanhando a gente aqui, o diagnóstico é um procedimento simplesmente necessário até para você fazer uma troca de óleo. Quem aí faz troca de óleo? Até para fazer uma troca de óleo é necessário a gente fazer um procedimento diagnóstico, sabe? Porque senão você pode estar trocando o óleo do câmbio com o câmbio estragado ali, o câmbio vai piorar, não vai nem andar ou vai piorar o defeito. Boa noite, Jusclay. Entendeu? Então é isso. Então, como que você parece profissional? Tendo procedimentos, se posicionando diante do cliente de forma profissional, sabe? Porque não adianta, olha só,
Não adianta nada você falar assim, não, eu sou profissional. Beleza, ok. Só que se você não se posicionar como isso, imagina só, chega um carro com câmbio aí, chega aí uma S10 para você, dando um tranco aí na primeira marcha, sabe? Só que você já está mexendo no outro carro. Você não pode fazer agora. Aí, o que acontece? O cliente, ele quer pressa, né? Quer pressa. E aí, ele tem pressa, na verdade, né? Ele tem pressa, ele quer o dele para onde? Aí você vai para o que você está fazendo e vai fazer o diagnóstico do outro. Você atropela tudo, pula os passo a passo e deixou... Aí você não faz nenhum nem outro direito, sabe? Então, dessa forma, você não está se parecendo profissional. Porque, agora se você falar, ó, vamos agendar, vamos pegar minha agenda aqui, deixa eu checar para ver como que tá a minha agenda. Aí sim, ó, você vai falar, ó, eu tô mexendo nesse agora, não posso parar isso para mexer no seu. O senhor chegou agora. Agora deixa eu ver como tá a minha agenda. Então, nesse momento, e você tem que ser firme, claro, né? E aí, nesse momento, o cliente vai falar, cara, ele parece profissional. Trabalha com agendamento, né? Trabalha com procedimento de diagnóstico. O que mais de procedimento? Ele só vai passar o valor do meu câmbio, né, exato quando desmontar. Depois ele vai me passar um orçamento impresso, sabe? Então, mesmo que você tenha uma garagem, a sua oficina é numa garagem, uma oficina pequena, mas mesmo assim a gente tem que parecer profissional, sabe? Tem que ter os nossos procedimentos. Ah, mas eu trabalho em casa, mesmo assim. E outra, quando você tem essa estrutura aí, esses procedimentos, aí, meu amigo, aí você cobra o valor que realmente vale o serviço. Aí, se o cliente não quiser pagar esse serviço porque você está parecendo profissional, aí já não é um problema seu, sabe? Mas, então, isso aqui parece coisinha simples e outra, mas assim, isso aqui é extremamente necessário e é extremamente importante, tá? Essa questão aí, tá bom? Deixa eu só ver os comentários aqui só um pouquinho. Ó, bastante gente querendo aprender. Ótimo. Certo? Bastante gente querendo aprender. Ó, o Cláudio Mecânico. Eu já estou começando a dispensar cliente. Eu não trabalho, mas quero ficar só em um segmento. Meu amigo, foi a melhor coisa que eu fiz. É claro que tudo tem a época certa, né? A melhor coisa que eu fiz foi falar, ó, eu não mexo mais nem com uma pastilha de freio. Mas eu vou mexer só com um segmento. Aí sim, eu falei, não, vou mexer só com câmbio automático. E aí, olha, você fica mais focado, né? Você foca só em câmbio automático, só isso, mais nada. Então você consegue se especializar, você consegue se virar referência bem mais fácil também, porque você vai fazer só uma área, né? Anderson, tô reparando um bloco hidráulico do 0371 EL, deve ser LE, tá? Ô Anderson, top, Mitsubishi, esse câmbio é muito top, maravilha, parabéns aí, tá? Alex, tem que valorizar o nosso trabalho, ele é muito difícil e exige muito conhecimento, estou com 26 anos de serviço, olha só, tem que valorizar, meu amigo, não adianta você, fulano fez mais barato, você faz mais barato? Faça, deixa eu cobrir o valor dele, não, você fala, ó, eu trabalho com procedimentos, né? Eu tenho que fazer aqui diagnóstico, eu tenho que empenhar um tempo aqui, sabe? E outra, eu tenho conhecimento que esse conhecimento vai resolver o seu problema. Então, pergunta para ele, você quer pagar um valor mais caro, mas que eu troque a peça certa ou quer ir no mais barato para ele ficar tentando achar o defeito do câmbio automático, sabe? Trocando peça para ver se resolve. Porque aqui eu tenho um procedimento de diagnóstico. Aqui eu consigo achar o defeito sem ficar trocando peça. Então, meu amigo, nesse momento você mostrou o seu profissionalismo, né? Ó, verdade. Tem clientes que já vêm com diagnóstico pronto da internet. Tem mesmo. Esses clientes que já vêm com diagnóstico pronto da internet, eu atendo bem do mesmo jeito, claro, lógico, né?
Mas eu falo assim, olha, eu preciso fazer o meu procedimento de diagnóstico. Aí, se ele combinar com esse que o senhor viu na internet, aí tudo bem, a gente prossegue. Ah, mas eu passei na outra oficina lá, ele falou que é a solenoide A. Eu falei, não faço isso. Eu tenho que fazer o meu diagnóstico. E outra, cobro pelo diagnóstico, claro. Né? Então, isso aí a gente tem que se posicionar firme dessa forma, tá? A gente fazendo isso, a partir do momento que você começar a cobrar pelo diagnóstico e cobrar um preço justo ali, e colocar esses procedimentos que eu falei, de diagnóstico, de desmontagem, de orçamento, olha, você pode trabalhar numa garagem, mas só de implantar essas questões, o seu faturamento já vai dar uma diferença já, né? E outra, os clientes que não quer pagar, ele não quer valorizar o seu trabalho, então ele vai para outra oficina. Mas a questão é, nunca falta cliente. Essa que é a questão. Se os clientes que gostam de pagar baratinho no serviço não chegar para você, não se preocupe, porque se você está se posicionando de forma profissional, os clientes que pagam barato, você meio que não precisa deles, mas vai vir clientes certos para você. Essa que é a questão. E isso dá um desespero na gente, né? Quando eu já implantei várias etapas de serviço, né? Eu já implantei, por exemplo, eu lembro que uma vez eu falei, eu estou cobrando muito barato nos câmbios automáticos, né? E aí o que acontece? Eu fiz um curso, eu vi que, né? Por isso que é bom o curso, estudar, você conhece mais pessoas, né? Você conhece, inclusive, o nosso curso, por exemplo, tem uma comunidade lá no WhatsApp onde os alunos ficam trocando ideia, sabe? Então isso aí é muito importante, é um network, né? Então eu fiz um curso, eu vi que o meu serviço estava barato demais. Aí eu falei, eu vou aumentar o meu valor dos câmbios. Meu amigo, pensa no medo que eu fiquei. Por quê? Porque eu aumentei o valor, esvaziou a oficina, diminuiu a procura. E aí eu fiquei muito preocupado com isso, e o tempo passando, e diminuiu muito, muito, muito. Mas depois de uns dias começou a vir clientes, mas veio cliente diferenciado. Veio já aqueles que quer pagar, quer qualidade, né? Não quer preço. E aí, com o tempo, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Apesar dessa etapa de mudança dar um medo na gente, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Você acaba trabalhando menos e ganhando mais, sabe? Por implantar certos tipos de procedimentos assim. Mas assim, tem coisas que a gente faz e pensa assim, por que não fiz isso antes? Né? E igual você que mexe com mecânica geral e tem vontade de mexer com automático. Por que você não migra logo para o câmbio automático? Por que você já não entra de cabeça nisso aí, sabe, no câmbio automático? Porque você fica pensando, mas cara, eu já tenho tanto serviço, eu não vou ter tempo de estudar. Então vem um monte de dúvidas na gente. Eu não tenho dinheiro para investir em ferramentas, e ferramentas não é cara de câmbio automático. Para começar, não é caro, tá? E aí você pensa assim, eu não tenho demanda na minha cidade, será que não tem? Então, quando você migrar para o câmbio automático, e realmente, e pegar um método que vai te ajudar, você vai falar, olha, por que eu não fiz isso há 5 anos atrás, há 1 ano atrás? Por que eu não fiz isso? Então, tem coisas que a gente fica com medo de tomar uma decisão, mas quando a gente toma, aí você fala, cara, a melhor coisa que eu fiz foi isso aí. É igual o medo que eu fiquei quando eu abandonei a mecânica geral. Eu mexia só com automático, mas eu pensava, cara, se eu mexer só com automático, vai vir serviço todos os meses? Eu ficava pensando, né? Para sustentar a oficina, como é que vai funcionar isso? E aí eu falei, mas eu vou. Eu fui e, cara, graças a Deus, nunca faltou serviço, sabe? Nunca faltou serviço e estamos aqui, graças a Deus, com tudo certinho e avançando cada dia mais, porque a gente nunca para de aprender, né? Eu já trabalho assim, eu não mexo sem terminar um serviço. Sim, o Alex mostrando o procedimento dele, né? Eu já trabalho assim. Certo. Então, eu não mexo sem terminar um serviço. Cara, é isso. Olha só, Alex.
Você está fazendo um serviço. Aí chega um agoniado de um cliente lá e fala, ó, eu tenho que buscar minha filha na escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Cara, mas todo mundo hoje em dia precisa do carro. Ninguém vive sem carro hoje e o carro hoje em dia é essencial. Ninguém, sabe? Diferente de antigamente. Hoje e outra, ninguém tem tempo mais. Então, para que a gente vai parar de fazer o que a gente já estava fazendo para mexer em outro? Então, a gente se posiciona firme diante do cliente e ele fala, ele vai, tá, beleza, eu vou esperar então. Eu vou esperar. Ele vai falar isso, vai ficar meio chateado, mas ele vai pensar... O subconsciente dele vai pensar, cara, esse é profissional. Beleza, eu vou esperar e eu vou esperar ele terminar para mexer no meu então. Ó, o Anderson, pegamos um Senta CVT, descemos 3 vezes. O cliente quis baixar a mão de obra, metade do valor, mas meu ex-patrão impôs o cliente no lugar. Exatamente, tem que se impor. É verdade. Verdade. É isso aí. Deixa eu ler mais uns comentários e a gente continua, tá, pessoal? Ó, o Ivan, meu sonho é mexer com câmbio automático. Faço câmbio manual. É muito problemático o câmbio automático da Captiva 3.6 V6. Meu amigo, bora realizar esse sonho agora. Só assiste várias lives aí já começa a aprender, tá? Bora, a gente fala disso aqui todo dia. Semana que vem tem o nosso evento, tá? Tem que ir lá no bio do Instagram, pegar o link, se inscrever. Ó, o câmbio da Captiva 3.6 V6, não, é igual qualquer... na verdade ele é muito parecido com os outros câmbios da GM, tá? Não é muito diferente não. Boa noite, boa noite. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Ó, você tá percebendo aqui que a maioria aqui parece que trabalha com agendamento. É isso, pessoal. E no câmbio automático, por que eu falo dessas coisas assim? Essas coisas meio básicas? Porque você quer aprender câmbio automático. Quando você vir para o câmbio automático, isso aí não vai mudar nada. Você vai continuar implantando esse tipo de coisa. Porque se você não... Por exemplo, se você não for trabalhar com agendamento no câmbio automático, aí você se enrola. Sabe? Então, é por isso a gente tenta ensinar a base aqui, tá? Então, é isso aí. Agendamento tem que ter. Beleza? Ah, sim. Sobre preço. Como que é a oficina de vocês? Vocês pegam preço... tipo, vocês pegam a média do preço da cidade, coloca abaixo do preço da cidade, porque é o seguinte, ó, o preço a gente tem que cobrar o que a gente acha justo, sabe? E tem cidade que infelizmente é mais prostituída o valor da mão de obra. Então, principalmente no câmbio automático. Pensa bem comigo, ó. Dá um exemplo aqui, eu tô na oficina aqui, né? Eu gravo o vídeo aqui. Mas vou dar um exemplo aqui de uma S10 que tem aqui. Eu tô mexendo no corpo de válvulas dela. Essa S10, sei lá, deve valer uns 150 mil. Então, o cliente que tem um carro aí de 150 mil, 200 mil ou 100 mil, enfim, não vamos levar aqui o preço aqui em consideração. Mas vamos supor que é um cliente bom que tem um carro que ele quer cuidar desse carro e ele gosta de que mecânicos com qualidade mexem no carro dele. Então, esse cliente, se ele chegar para trocar, eu quero trocar o óleo do câmbio do meu carro, chega para você e fala, aí ele já tem uma noçãozinha de preço. Então, se ele vê que o seu preço é muito barato, então, ele, tipo assim, não estou generalizando, mas será que ele não vai ficar pensando, mas por que o serviço dele é barato? Né? Por quê? Será que ele não entrega muita qualidade? O que está acontecendo, será? Sabe? Então, agora, quando você se posiciona, você, claro, né, tem vários procedimentos e tal, mas você cobra um preço que não é o mais barato, né, mas é um preço justo, aí isso aí não vai atrapalhar. Mas tudo que é muito barato, isso aí meio que, sabe, meio que dá uma desvalorizada na mão de obra da gente, né? No câmbio automático é a mesma coisa. E outra coisa, ó, o cliente chega aqui na minha oficina, se ele falar assim, ó, mas tipo assim, o câmbio, sei lá, 14 mil, ficou o câmbio, 14 mil, né? Ah, mas no fulano ali, ele ia cobrar 12.
Aí eu falo, ó, mas assim, eu vou explicar. Aí eu explico tudo que eu faço e tal, explico tudo como que a gente trabalha, ou seja, tudo é procedimento, né? Procedimento né, de venda ali, de explicar, valorizar o serviço da gente. Mas se ele falou, se ele vai falar, aí ele vai entender, né? Ele vai falar, cara, é verdade, hein? Verdade. Por exemplo, aqui, o cliente chega aqui e fala, ó, enfim, pede um orçamento lá. Mas ele vai pensar bem assim, mas se eu pedir um câmbio lá de uma cidade lá que vende bastante peça, lá fica mais barato, né? Mas aí eu mostro, olha só uma conta básica aqui que o cliente faz, ó. Ele fala bem assim, ó, se eu pedir um câmbio lá de outra cidade, esse câmbio vai sair para mim por 8 mil. E por que aqui fica 13, 14 mil, 15 mil? Sabe? Eu tô dando um exemplo. Aí eu vou falar, ó, mas olha só, você vai pegar um câmbio usado de outra cidade. Sim, deixa eu explicar o procedimento aqui. Outro procedimento é o seguinte, eu só reviso o original. A gente não pega um câmbio usado e coloca no lugar, entendeu? Se quiser fazer com a gente revisa o original e aí sim monta com toda a qualidade ali, né? Aí o cliente fala, se eu pedir um de outra cidade lá, é 8 mil. Aí eu falei, ó, beleza, só que aí eu não instalo, isso tem que levar em outro lugar para instalar, beleza? Só que assim, você vai pagar 8 mil no câmbio, aí você vai pagar mão de obra para instalar, para trocar, mais óleo, só aí já vai ser 2 mil, 2.500 reais, a mão de obra e o óleo. Aí já vai sair por 10,5. Enfim, aí já tem um risco que o senhor está comprando um câmbio usado, sabe? Então, olha só esse procedimento. Cara, quando eu faço essa explicação para o cliente e ele é o cliente certo, pronto, é isso. Ele fala, não, beleza, pode fazer, que eu entendi sim como que funciona, que tem qualidade. Porque no fim das contas, o que o cliente quer? Ele quer, apesar de ele chorar para pagar, ele quiser desconto, quem não quer desconto, né? Quem não quer deixar de gastar dinheiro? Todos nós queremos, né? Só que assim, apesar disso, ele vai chorar, ele vai sofrer na hora de pagar. Mas no fim das contas, o que ele quer mesmo é que ele quer ter um carro confiante. Quer dizer, ele quer ter um carro com confiança. Ele quer ter confiança no carro. Ele quer colocar a família dele e viajar para longe lá e esse carro não deixar ele na mão, sabe? No fim das contas, é isso que o cliente quer. É por isso que a qualidade ela é muito importante. Então, eu estou falando isso aí o quê? Vocês que não mexem com câmbio automático, não é exatamente isso na mecânica geral, ou enfim, na mecânica que vocês trabalham, mas no câmbio automático, vocês querem migrar para essa área aqui, é exatamente a mesma coisa. O cliente, ele quer um carro confiável, ele quer, se ele usa para trabalhar, ele quer ir trabalhar com o carro e que o carro não atrapalhe ele, sabe? Ou então ele quer viajar com a família, ele quer colocar a família dentro e viajar sem nada deixar ele na mão, sabe? Então é isso. A gente tem que se posicionar que dessa forma a gente consegue cobrar e, claro, se posicionando de forma profissional e mostrando confiança. Claro que a gente vem falando todas as lives aqui, que a gente tem que ser honesto, tem que ter clareza, não pode ter conversa torta, não pode ter, sabe, entre linhas, não, tem que ser honesto mesmo. Então, sim, aí quando aí tá, outra forma de valorizar o serviço também é, claro, fazendo diagnóstico. Olha, o cliente chega aqui e eu falo, se eu quer acompanhar aqui, quer ir junto comigo, eu vou fazer o diagnóstico e vou te explicando aqui, todo passo a passo. Você é inteligente? Não sou inteligente, cara. O negócio é que eu uso uma metodologia, um raciocínio lógico, entendeu? E é isso que faz a gente ter sucesso no câmbio automático. Não é ser mais inteligente do que ninguém. Não é mesmo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão entrar nessa área e vai ficar melhor que eu, porque nunca falei que eu sou bom nisso. Eu falo que a gente tem resultado, entendeu? Na verdade é isso, a gente tem resultado e a gente segue uma metodologia, um passo a passo. Então, eu vou explicando para o cliente passo a passo, tranquilo, sabe? Porque aí isso dá valor ao nosso trabalho. Mas eu acho que eu vou usar meu scanner Pad 7 da Lausch. Vocês conhecem esse scanner? Sei lá, eu acho que esse scanner hoje deve custar uns 40 mil reais, não sei, 30 mil reais. Não é isso que vai
gerar confiança no cliente, não é isso que vai fazer seu serviço, né? Claro, né? Quanto mais ferramentas você, enfim, não vou entrar nessa questão, mas o cliente ele vai saber que você domina o câmbio automático através dos procedimentos de diagnóstico, entendeu? Então é isso. É isso, ó. Quer dominar o câmbio automático? Meu amigo, aprende diagnóstico. É isso, anota isso aí, tá? Aprender diagnóstico. Ó, o Anderson cobra 6 mil a mão de obra do câmbio, né, Anderson? É isso aí, ó. Aqui, eu vou no cara que faz por 3 mil. Então vai, meu amigo, porque assim, 3 mil eu não faço. Tipo, o meu valor é 6 mil, é isso que eu sei que vale o meu trabalho aqui, sabe? Pronto. A gente aprende tudo com vontade e o gratificante é fazer funcionar. Sim, é gratificante mesmo, hein? Imagina, o primeiro motor que você montou e a hora que você dá a partida, a hora que você vai dar partida, você vai lá e faz uma oração e aí você dá a partida, cara, top. Você vê o reloginho da pressão, top. Vê ele funciona, o motor funcionando que nem um reloginho, quietinho. É isso, a mesma coisa no câmbio automático. Mesma coisa. Você vê um câmbio desmontado desse aqui, eu falo, meu Deus do céu. No começo mesmo, eu falava, meu Deus, mas que tanto de peça. Aí você vai lá, monta com procedimento, passo a passo, certinho. Meu amigo, tudo no padrãozinho, como tem que ser. Aí você vai lá e dá partida e sai para testar o carro e você vê as marchas passando tudo certinho. Meu amigo, isso é gratificante demais, hein? Isso é muito top. Verdade, tem gente que pega um monte de carro e fica todo enrolado, acaba não aproveitando nenhum. Exatamente, ó. Ontem eu falei isso aqui, pessoal. Graças a Deus, na minha oficina aqui não tem nenhum carro parado, sabe? Sabe aqueles carros que você passa na frente da oficina? Você vê o pátio lotado de carro parado mesmo? Aqui tem carro, mas assim, câmbio automático tem peça que você precisa fazer pedido de fora, então isso é normal. É igual quem mexe com carro premium, né? Então tem horas que você tem que pedir uma peça de longe e tal. Mas aqueles carros que você tentou resolver e não conseguiu, ou que o cliente abandonou, não tem dinheiro não, vou abandonar aí. Isso aí não tem não, tá? Isso aí não tem não, graças a Deus. Então, eu ia falar alguma coisa, mas vou lembrar depois. Então vamos lá. Então tá, assim, não é as ferramentas, né? Não é ferramenta que vai gerar, que vai fazer o cliente a ver profissionalismo. Claro que ferramenta ajuda muito, né? Mas, se um scanner, olha, veja bem, se o scanner, eu tenho scanner de 4 mil aqui e de 15 mil, até hoje eu não tenho assim, um scanner caro não. E aí, se o scanner de 4 mil reais, que é o baratinho, resolver o problema dele, e ele, vendo que ele pagou para você, e você foi em cima do defeito e resolveu o problema dele, ele está feliz. Agora, se o de 30, 50 mil reais resolver o problema dele, ele vai ficar feliz também. Porque, igual eu falei, o cliente ele não quer necessariamente que o carro dele seja passado por um scanner pad 7 de 50 mil reais. 30 mil, não sei quanto tá não, mas 30 mil reais. Não é isso que ele quer. Ele quer que o problema dele seja resolvido, certo? Né, igual eu falei, ele quer que as pessoas, que ele vai viajar e nada incomoda ele. Pronto, é isso. Então, aí é o procedimento que faz você mostrar isso aí, tá bom? E aí, já aproveito para falar que você não vai, para quem quer migrar para essa área do câmbio automático, você não precisa gastar com ferramentas caríssimas como a gente pensa, né? É claro que até no motor tem ferramentas especiais, então aos poucos você vai comprando as ferramentas especiais ali. Beleza? Vamos ver o que mais tem pra gente falar aqui. Falei. Porque a questão da ferramenta, pessoal, tem clientes que pensam assim, né? Quanto que é para passar o aparelho? Eles acham que o aparelho vai te falar ali, é a solenoide B ali, ou então a embreagem A que tá
patinou o disco, sabe? Mas aí vocês têm que, né? A gente, né? Você não, a gente explica para ele. Não é assim que funciona o diagnóstico. O aparelho ele vai mostrar um caminho pra gente, mas a gente tem que usar o nosso conhecimento ali e o passo a passo para descobrir o defeito, né? Então, é isso. Vamos ver o que mais tem pra gente falar. Pessoal, ó, amanhã, sexta-feira, né? Semana que vem, segunda-feira, já começa o nosso evento Jornada do Câmbio Automático. É lá que quem quer aprender o câmbio automático, quem quer migrar para essa área do câmbio automático, é lá que você vai, nas aulas que eu vou disponibilizar, que vai ser fechada. É lá que você vai saber que ferramentas usar para começar, como que você aprende, como que você... o que é necessário para você dominar o câmbio automático e colocar isso na sua oficina e várias situações lá, online gratuita, tá? Só que é fechada. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, entra lá no grupo do WhatsApp e pronto. Bom, é isso aí, pessoal. É isso aí que eu tinha para falar hoje, né? Então a gente falou, vou recapitular aqui para quem chegou agora, ó. A gente falou o seguinte, a gente falou da questão do preço, que o cliente não quer pagar o preço que a gente está cobrando pelo nosso serviço. Só que o cliente, estou recapitulando, tá? Só que o cliente, ele vai, se ele chegar para você e você não se posicionar como um profissional, porque eu falei aquela frase, né? Não basta ser profissional, tem que parecer profissional. Porque é isso que uma empresa se posiciona assim, certo? Ó, você mesmo que você trabalhe na sua garagem de casa, mas você tem que parecer profissional. E o profissional, como que parece profissional? É pegando um carro atrás do outro e não dando conta de nenhum? Não é isso. Parecer profissional é mostrando para o cliente que você tem métodos para trabalhar. Eu tenho um método aqui. Ó, eu tenho um método aqui para fazer checklist no carro quando ele chega. Um método aqui para fazer orçamento. E a gente tem que ter método para tudo. Um método para fazer diagnóstico, um método para desmontar o câmbio, um método para apresentar o orçamento. Então, é isso. Então, porque se a gente não parece profissional, o cliente nem sempre vai saber que você é um profissional, certo? Então, além de ser, tem que parecer. E aí, a partir do momento que você mostra que você... Falando de câmbio automático, eu sei que muitos de vocês aí vai ficar fera no câmbio automático. Então, de câmbio automático, você... Quando o cliente chegar com um problema no câmbio, você vai falar, ó... Eu não sei o que é, mas eu tenho que aplicar o meu procedimento de diagnóstico. Aí sim, você aplica esse procedimento... E aí vai seguindo, vai mostrando seu profissionalismo e é assim que quando você... E aí assim você pode cobrar o valor justo por um trabalho que ele vai pagar, porque ele vai ver resultado, ele vai ver profissionalismo e vai ver resultado, vai ver que você realmente acha diagnóstico, né? Acha o defeito sem ficar tentando trocar peça para resolver. E aí sim, isso vai te valorizar e te profissionalizar, tá bom? Que a gestão de oficina, pessoal, olha, vocês sabem muito bem, gestão de oficina, ela às vezes tipo assim, é uma empresa, nossa oficina é uma empresa, então às vezes tá faltando dinheiro e não tá sobrando dinheiro, tô trabalhando demais. Talvez alguns parafusinhos que você ajusta, ajustou um parafuso aqui, outro lá, por exemplo, vou aumentar o valor um pouquinho do meu diagnóstico. Vou, enfim, fazer um monte de ajustezinhos, criar um procedimento aqui e outro procedimento ali. Quando você vai ver, a gestão ela é incrível, como é que ela funciona. Quando você vai ver, você ajustou um monte de parafusinho e as coisas melhoraram, sabe? Então, é isso que tem que fazer, sabe? A gente, o que acontece? Nós, mecânicos, a gente gosta de consertar carro, sabe? Eu gosto de consertar câmbio, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma empresa. Então, mesmo que, já falei, vou falar de novo, desculpa, tá? Mas mesmo que a nossa oficina é pequenininha, é eu e eu mesmo, não importa, você precisa parecer profissional, certo? Precisa ter procedimentos, né? E eu falo isso, já vou repetir de novo, tá? Mas eu falo isso que às vezes você não mexe com câmbio, mas quando você chegar a mexer com câmbio, você já tem isso estruturado e aí vai dar tudo certo, tá? E aí o que mais que a gente falou? A gente falou de
de que para dominar o câmbio automático tem que dominar o diagnóstico. Falamos que o certo mesmo é trabalhar com agendamento para você não deixar de fazer o serviço que você está fazendo para atender o do outro, senão você não vai fazer nenhum direito, né? E principalmente para quem quer aprender o câmbio automático. Não adianta você fazer um serviço de câmbio automático corrido, atrapalhado. Um detalhezinho que você deixa de fazer do passo a passo, do método, você já pode ter um prejuízo grande ali. Para quem é aluno aí, sabe que lá no meu curso tem as aulas lá que você, cara, até o lado da trava, o lado de trava. Já viram uma trava de câmbio automático? Deixa eu pegar. Olha só. Ó, isso aqui são travas de embreagem. Ó. Então, até as travas tem lado. E aí, como saber o lado? Tem um jeito certo de saber o lado. E aí, se você, por exemplo, às vezes é uma trava que ela é cônica. Um lado dela é reto, o outro lado é cônico. Aí, se você colocar do lado errado, vai dar erro na folga. Ela corre o risco de escapar. Vai atrapalhar outra peça que vai aqui em cima. Então, é isso. São tudo passo a passo. Então, aí tá. Você pegou um monte de serviço ao mesmo tempo. E aí tem que correr, passa por um detalhezinho desse, que é o suficiente para, às vezes, dar um prejuízozinho. E outra, a gente, como quem domina o câmbio automático, depende das nossas vitórias, porque é o cliente satisfeito que vai trazer mais cliente para a gente, sabe? Então, é isso aí. Beleza? Vamos ver os comentários aqui. Quando teremos um curso seu detalhado de diagnóstico? Ô Anderson, eu tenho um curso, tá? Esse curso, ele engloba tudo, tanto diagnóstico quanto... Porque é o seguinte, pessoal, o diagnóstico, ele não é só na hora do aparelho. Ele começa antes do aparelho e vai até quando o câmbio está desmontado assim, você ainda está fazendo diagnóstico. Então é isso que eu ensino lá, e também ensino a base, né, para ficar preparado para fazer qualquer câmbio, sabe? Automático, tá bom? E é esse o curso, e quando tiver abertas as vagas, eu vou anunciar sim, tá bom? João Carlos, tem um professor aqui que gastou 12 mil reais no câmbio do carro dele e não ficou bom. João Carlos, tem que ver tem que levar lá de volta e pedir para eles, né, deixar o carro top, tá bom? Às vezes é um detalhezinho, às vezes enfim, não sei, não posso assim falar, mas se essa pessoa que fez o câmbio domina o câmbio automático, ele vai identificar o defeito sim, tá bom? E pode levar lá de volta. Letícia, porque o câmbio, pessoal, a gente precisa fazer bem feito, sabe? Não adianta, se você faz um câmbio e solta ele dando tranco por aí, tá dando tranco aqui, mas eu fiz o câmbio, mas tá dando tranco, vou soltar ele, vou entregar pro cliente. Não adianta. É por isso que, pessoal, é por isso que eu posso até ser repetitivo aqui, mas é por isso que eu sempre falo que o diagnóstico ele é antes de desmontar o carro, entendeu? Aí, você solta um câmbio dando tranco aí, e o que as pessoas vão falar de você, entendeu? Nossa, essas notícias correm rápido demais. Eu fiz meu câmbio lá no GC e ficou dando tranco na terceira. Aí a pessoa vai falar, mas o meu tá com defeito, mas não vou levar lá não. Eu não quero que o meu carro fique dando tranco. Então é desse jeito. E aí imagina, aí você solta um monte de câmbio dando tranco. Aí seu nome não vai... Você não vai dominar o câmbio automático, não vai ser referência na cidade desse jeito, sabe? Por isso que tem que investir num método que vai te dar esse tipo de certezas e guia, né? Esse guia para você fazer um serviço de qualidade. Não basta ser profissional, tem que parecer profissional. Muito boa essa frase. Opa, Letícia, sim, isso mesmo. Não basta ser, tem que parecer. Exatamente. Justo Clay, muito top mesmo. Opa, valeu, meu amigo. Alex, você é um grande profissional. Amém, amém. Então, estamos melhorando.
A gente sempre tem algo para melhorar. Esse que é o segredo, é a gente nunca parar de apertar os parafusos, né? Porque a tendência do ser humano é sempre relaxar, estabilizar, mas não dá para parar. A gente tem que ficar sempre tentando ajustar os parafusos, né? Rubens, você tem apostila para venda? Não tenho não, Rubens. Tem não, hein? A gente tem Na verdade, o que a gente tem é só aquele curso mesmo, mas é o curso que vai trazer você mecânico sem mexer com câmbio automático, ou mecânico que fez cursos top, enfim, não sei. Fez curso, mas você não se identificou com a metodologia do curso que você fez. Não estou aqui falando mal, tá? Mas é isso. Eu fiz o curso, eu sei a teoria e tal, mas eu não consigo aplicar isso, não sei fazer diagnóstico e tal. É isso, entendeu? Então a gente tira o mecânico que não domina o câmbio automático, traz ele aqui para dominar o câmbio automático, tá bom? Esse é o nosso curso. E isso engloba tudo, diagnóstico, desmontagem, montagem, né, tudo, tá bom? Beleza, pessoal, então vou ficando por aqui, tá? Quem não se inscreveu lá no evento da semana, da jornada do câmbio lucrativo, jornada do câmbio automático da semana que vem, corre lá. Eu vou desligar agora aqui, mas vai lá no link que tá na bio do meu Instagram, e aí você vai lá e se inscreve, coloca o seu e-mail lá, porque essa aula só vai participar quem se inscrever. Ela não vai ser essas aulas, né? Durante a semana que vem, ela não vai ser aberta não, tá bom? Alex, top, meu amigo, vou me inscrever. Beleza, top. Quem não se inscreveu, faz igual o Alex aí, né? Vai lá no perfil do Instagram que tem um link, o único link lá, pode se inscrever nele, entra nos grupos do WhatsApp e a gente tamo junto aí, tá bom? Top, brigadão, obrigado mesmo, Jorge, obrigado a todos aí, tá? Muito obrigado pela companhia de todos. O que eu ia fazer aqui se eu tivesse sozinho nessa live? Nada, né? Então, é isso. A gente tem que continuar junto. Brigadão mesmo. Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite. Tá bom?